Terrible Tudors, gorgeous Georgians, slimy Stuarts, more Victorian, woeful wars, ferocious fights, stingy castles, daring knights, horrors that defy description, cutthroat council, bull Egyptian, vicious Vikings, cruel crime. É bem melhor não olhar. Não há mais nada que terror e noites sem dormir. Pergunte para alguém sensato, devo assistir e ouvir. Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos ao Noites de Investigação. É o Verdadeira História. Pode até ser dentro do quadro A Verdadeira História, porém hoje vamos falar de um dos mais misteriosos assassinos conhecidos, Jack the Ripper. Está bem. E por que não estamos no quarto do Verdadeira História? Como a história de Jack the Ripper é um mistério até hoje, achei interessante mudar um pouco o aspecto em comparação às lendas e contos de histórias já conhecidos. Entendo. E por que a abertura de desventuras em série? Porque eu gosto, posso continuar? Ok. Eu vou estar no meu quarto preparando a Verdadeira História da Mata Hari. Bem, boa sorte. Onde eu estava? Sim, vamos falar sobre Jack, o Estripador. Antes de começar, quero deixar claro que vamos falar de um assassino em série aqui. Descrições mais pesadas e sérias serão feitas aqui. E vocês foram avisados. Vou utilizar palavras de baixo escalão, algumas imagens que podem ser perturbadoras para menores de idade, especialmente se você tiver menos de 16 anos. Então vocês foram avisados. A propósito, boa sorte. Hehehe. O que realmente sabemos sobre o misterioso Jack, o Estripador? Primeiramente, que esse é o pseudônimo de um assassino em série de Londres que viveu em 1888. Ele atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres, no bairro pobre de East End. Jack começou seus assassinatos em agosto de 1888, e seu último assassinato canônico foi em novembro do mesmo ano. Nesse meio ano de atividade, ele ficou conhecido por vários nomes antes de ser chamado de Jack. Antes disso, ele foi mutuamente conhecido como o assassino de Whitechapel e o avental de couro. Ele só veio a ser conhecido como Jack, o Estripador, quando uma carta anônima chegou às mãos da polícia e da imprensa da época. Essa carta ficou conhecida como Dear Boss. Uma delas, enviada para George Lusk, veio com uma pequena surpresa dentro dela. Após a morte da sua última vítima, canônica, o assassino desapareceu sem deixar rastros. Apesar disso, muitos continuaram a espalhar o nome de Jack o Estripador por vários anos. Muitos assassinatos ocorreram ainda em Whitechapel após 1888. Jack o Estripador é conhecido como um assassino em série. Porém, seus alvos foram todas mulheres, especialmente prostitutas que trabalhavam tarde da noite em Whitechapel. As 5 canônicas são as 5 mulheres cujas circunstâncias da morte possuem mais similaridades entre elas, e obviamente a marca de Jack, o Estripador. Mary Ann Nichols foi a primeira vítima de Jack. Ela foi morta por 2 golpes de faca no pescoço, a parte posterior de seu abdômen foi cortada em vários pedaços, além de diversos cortes ao longo do abdômen, aparentemente causados pela mesma faca. Anne Chapman, também conhecida como Dark Annie, foi morta em 8 de setembro e ela tinha 2 golpes de faca no pescoço e seu abdômen foi aberto e o útero removido. Elizabeth Stride, também conhecida como Long Liz, foi morta em 30 de setembro. Das 5 canônicas, ela é a que possui mais questionamentos sobre o seu assassinato. Sua garganta só apresentava um único corte. Seu corpo não apresentava nenhuma outra marca, no abdômen ou em qualquer outro lugar. Alguns questionam se ela é mesmo a vítima de Jack, enquanto outros acreditam que ele foi interrompido durante o processo, uma vez que ela morreu por perda de sangue devido ao corte no pescoço. Catherine Edwards, curiosamente, também foi encontrada no dia 30 de setembro. Ela foi morta fora do distrito onde Jack normalmente agia, assassinada na Praça Mitre. Aparentemente, ela foi vista por Joseph Loudon, conversando com um homem enquanto ia para a Praça Mitre. Ela foi terrivelmente mutilada. Os cortes no abdômen foram feitos e seus órgãos removidos e depositados a seu lado. Nesse assassinato, foi encontrado um pedaço do avental da vítima na rua Goldstone, que continha o sangue da vítima. Por fim, Mary Jane Kelly, também conhecida como Ginger, morreu em 9 de novembro.
Ela foi a última vítima canônica de Jack e é a mais agressivamente mutilada de todas. Seu corpo foi violentamente cortado e coberto de sangue. Seu seio foi deixado ao lado de seu pé na cama. Seus órgãos foram espalhados pelo quarto onde ela vivia. Essas 5 vítimas foram as que, após muitos anos de investigação, foram consideradas vítimas de um mesmo assassino. Houve muitas outras mortes durante esse período e após esse período. Porém, alguns padrões só eram encontrados nessas vítimas em particular. Além de, obviamente, serem mulheres, prostitutas, mortas durante o final da noite e o início do dia, a técnica de corte feita no pescoço, geralmente 2 cortes precisos, e corte no abdômen, com exceção de Kelly e Stride, que possuem algumas diferenças particulares com os demais casos. Long Liz morreu sem qualquer outro dano no corpo, e Mary Jane também sofreu muito mais do que as outras e foi brutalmente ferida. Por conta desse fato, alguns investigadores acreditam que apenas 3 dos crimes foram realmente atos de Jack, enquanto os outros 2 foram obras de um imitador. Kelly é considerada a última vítima canônica de Jack, porém, alguns outros assassinatos ocorreram após esse período, e durante também. Muitos acreditam que Jack foi preso, morto, emigrou ou mesmo que se sentiu culpado após Kelly e parou de assassinar mulheres. Apesar disso, os assassinatos continuaram em Whitechapel. Rose Millett, morta em 20 de dezembro de 1888, estrangulada, cujo qual alguns acreditavam que ela se enforcou acidentalmente com o próprio colar. Alice McZane, morta em 17 de julho de 1889, que foi encontrada com um corte no pescoço e vários cortes pelo corpo. O primeiro médico a analisar o corpo acreditava que a vítima havia sido morta por Jack, porém, outro médico, já experiente com os corpos deixados pelo Estripador, discordou, acreditando que era obra de um imitador que copiou a técnica de Jack para se sair impune. O torso de Pinch Street foi um dos casos mais assombrosos envolvendo o nome de Jack. Encontrado na rua de mesmo nome, o torso de uma mulher desmembrado e decapitada. Foi encontrado em 10 de setembro de 1889. A mulher nunca foi identificada, acreditando que a mulher foi morta em outro local e deixada lá por seu assassino. Frances Cole foi morta em 17 de fevereiro de 1891, encontrada em uma ferroviária com o pescoço cortado, porém nenhum outro corte pelo corpo. Um homem que havia sido visto com ela mais cedo foi preso, porém solto por falta de provas. Além de 11 assassinatos em Whitechapel, investigadores conectaram outros casos envolvendo Jack. Um muito curioso é o caso de Fairy Faye, que uma mulher teria sido morta com uma estaca no abdômen em 1887. Porém, quase todos os investigadores concordam que esse caso é um engano provocado pela investigação de Elizabeth Smith, que havia sido morta com um corte feito com um objeto na sua vagina. Logo, o caso Fairy Faye nunca existiu. O caso Mistério de Whitehall também é bem conhecido por ter um caso similar ao do torso de Pinch Street, onde um torso foi encontrado em Whitehall, também de uma mulher, em 2 de outubro de 1888. Posteriormente, pedaços da vítima foram encontrados, diferente do outro, no rio Thames, enterrado próximo ao torso e em outros locais. A mulher nunca foi identificada também, e investigadores juntaram o caso de Whitehall com o da rua Pinch, e passaram a chamar o assassino de o assassino do torso. Porém, não se sabe se o assassino do torso e Jack Estripador tinham alguma conexão ou eram a mesma pessoa. Elizabeth Jackson, também encontrada morta pelos mesmos métodos do assassino do torso, teve seus membros encontrados no Thames, na noite de junho de 1889. John Gill, um garoto de 7 anos, foi encontrado na noite de 29 de outubro de 1888. Seu corpo foi encontrado com vários cortes no abdômen, com uma perna destroçada, intestinos removidos, coração e olhos também. Carrie Brown, apelidada de Shakespeare, foi enforcada com as roupas e esfaqueada em 24 de abril de 1891, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Ela foi encontrada com um grande corte que ia da virilha até o pescoço. O caso foi rapidamente ligado ao Jack Estripador. Porém, a falta de corte no abdômen e a falta de remoção de órgãos fazia com que o crime não tivesse a mesma conexão. A polícia foi rapidamente acionada na época. Inicialmente, o assassinato foi levado com grande seriedade pelo Departamento de Investigação Criminal de Whitechapel. Porém, após o assassinato de Nichol,
o Scotland Yard foi enviado para auxiliar nas investigações. Um grupo de cidadãos voluntários de East End, chamado de Comitê de Vigilância de Whitechapel, patrulharam as ruas em busca de figuras suspeitas, devido à insatisfação da população com a polícia ineficiente. Esse grupo forçou o governo a aumentar a recompensa pelo assassino. Contrataram detetives particulares a fim de encontrar o assassino. Açougueiros, cirurgiões e médicos viraram os principais suspeitos devido a seus métodos e como eram descritos na imprensa. Todos os açougueiros foram investigados, assim como vários membros da indústria, por 6 meses. Isso se devia que até mesmo a rainha Vitória acreditava que os açougueiros ou algum membro da tripulação de navios de transporte de gado estivesse relacionado, pois Whitechapel ficava muito próximo das docas de Londres, pois os navios vinham todas as quintas e sextas e partiam sábados e domingos. Porém, as datas dos navios chegavam e partiam não condiziam com os assassinatos. Também a grande quantidade de tripulação indicada nos recordes deixava as coisas difíceis de se saber. Os métodos de Jack foram examinados e escritos pelo médico cirurgião Thomas Bond, que fez o que é considerado o primeiro perfil criminal de todos os tempos, onde ele analisou as habilidades cirúrgicas do assassino e sua técnica. Ele quem concluiu que os 5 canônicas eram obras de um mesmo assassino, considerando que os cortes de 4 das 5 mulheres seguindo o mesmo padrão, um corte do pescoço da esquerda para a direita, com exceção da última vítima, onde era impossível verificar se o corte se iniciou no pescoço ou não. Ele não acreditava que Jack tinha qualquer habilidade cirúrgica, ou mesmo técnica de açougueiro, e acreditou que Jack tinha impulsos sadistas e sexuais, que suas ações provavelmente eram obra de uma mente perturbada por vingança, doença ou fanatismo religioso. Apesar de sexos sempre estar rondando o nome de Jack, curiosamente nenhum dos corpos das prostitutas tinha qualquer indício de tentativa de estupro, apesar de terem sido cortadas pela virilha. O grande sucesso de Jack é muito atribuído aos jornais da época, que havia conseguindo produzir mais jornais de forma mais barata. Assim, conseguiram encher as ruas de terror, sempre levando imagens do assassino misterioso e tentando levantar o máximo de notícias assombrosas envolvendo seus assassinatos. Curiosamente, parte da tática começou a falhar quando a polícia começou a anunciar abertamente detalhes da investigação. Com isso, começaram a surgir várias cartas falsas criadas por jornalistas inescrupulosos. Embora outros jornalistas desmentissem as falsas cartas, realmente muitas cartas eram enviadas para a polícia e para jornais, desde o sucesso do nome Jack. E foram as cartas que deram muito o estopim ao grande sucesso de Jack. Entre centenas de cartas falsas, 2 foram consideradas mais prováveis de serem verdadeiras. A primeira foi Dear Boss, que data de 25 de setembro de 1888, recebida pela Central News Agency e mandada para Scotland Yard em 29 de setembro do mesmo ano. Originalmente foi ignorada, porém a carta prometia que uma mulher perderia as orelhas. E pouco tempo depois ocorreu o assassinato de Alguns. Porém, uma parte dizia que a orelha seria entregue à polícia, mas essa ameaça nunca se concretizou. Ainda assim, o nome escrito na carta era Jack o Estripador. Em 1 de outubro de 1888, o cartão postal Saucy Jack foi enviado novamente para a Central News Agency. O estilo de letra era similar à usada por Dear Boss, que não agregava muito ao caso. A última carta encontrada foi o From Hell. Foi recebida diretamente por George Lusk, que era líder do grupo de vigilantes de Whitechapel. Ele recebeu a carta em 16 de outubro de 1888. A carta não tinha um estilo de escrita de Dear Boss ou Saucy Jack. Essa carta foi enviada numa caixa de madeira, junto da metade de um rim. A pessoa que escreveu a carta afirmava ter fritado e comido a outra metade do rim. O médico, na época, só puderam confirmar que era um rim humano retirado do lado esquerdo, similar a Alguns. As 2 primeiras cartas, no entanto, acabaram por serem supostamente confirmadas como falsas, escritas por 2 jornalistas, Tom Bullen e seu parceiro, para aumentar as vendas do jornal, o que parece bastante provável, porém, From Hell continua sendo desconhecida. Mesmo após o final dos assassinatos, a mania de apelidar assassinos em série pegou em vários lugares do mundo. Vários assassinos foram nomeados usando o mesmo conceito, como o lenhador de Orleans, estrangulador de Boston, sniper de Beltway, e outros levaram literalmente o título de Jack, como o estripador da França, estripador Blackout, estripador de Yorkshire e outros.
É inegável admitir que boa parte do sucesso da popularidade de Jack deu-se puramente pela conta da imprensa da época. Existiram muitos suspeitos, então vou correr aqui porque o grupinho é grande e a gente não pode deixar o vídeo ficar muito gigante. Durante, homem com um grande potencial, mas que viu a sua vida ir por água abaixo após a perda de emprego como professor. Foi encontrado morto no rio Thames no dia 30 de dezembro. Foi considerado como Jack quando encontrado, por ter algum conhecimento médico. Seu Erin Klosowski... Vai estar escrito. Cabeleireiro que trabalhava próximo à região. Foi visto como Mary Kelly uma vez e era conhecido por ser agressivo. Foi suspeito por muito tempo, até ser enforcado em 1903, quando descobriram que ele envenenou 3 de suas amantes. Foi considerado inocente dos crimes de Jack, pois raramente um assassino varia tanto seu modus operandi, que é o modo como um assassino geralmente mata suas vítimas. Aaron Kosminski, um suspeito que tinha problemas psicológicos e um grande ódio por mulheres. Foi apontado por testemunhas como Jack. Porém, quando encarado diretamente, nenhuma das testemunhas conseguia identificá-lo como tal. Ele ficou sob pesada vigilância 24 horas por dia, até ser mandado para um hospital psiquiátrico, onde veio a falecer. Michael Ostrog, um médico louco conhecido por sua agressividade contra mulheres, e nunca se separa de seus equipamentos médicos. Dizem que se livrou de várias condenações por crime. Um homem com traços de Ostrog foi assassinado num asilo, Petrogrado, Rússia. Dr. Francis Tumblade, um dos maiores suspeitos. Ele era colecionador de órgãos humanos, odiava mulheres. Ele era gay. Foi preso por praticar atos homossexuais, porém conseguiu fugir para a França. Parece que sua escrita é similar à letra encontrada na carta From Hell. James Kelly, outro grande suspeito, mentalmente insano, ficou preso num hospital psiquiátrico até conseguir sair, usando uma chave que ele mesmo fez. Desapareceu por anos, até subitamente voltar por conta própria para o asilo, morrendo 2 anos depois. Jack foi uma ameaça que provocou caos em Londres durante 1888 e por alguns anos depois, sem mesmo levantar um único dedo. Sua identidade até hoje é um mistério e provavelmente continuará sendo. Jack, sem querer, conseguiu, na verdade, gerar alguma coisa boa. A atenção intensiva que o Whitechapel recebeu durante seus assassinatos e os assassinatos posteriores chamou a atenção dos problemas de superpopulação e as condições sanitárias que existiam em Whitechapel e entre a classe pobre de Londres. Whitechapel veio a ser demolida e restaurada para comportar melhor a população que lá vivia e oferecer melhorias de condições no bairro. Embora tenha levado uns 20 anos para isso acontecer, mas enfim. Jack tornou-se um bicho-papão para as crianças nos anos seguintes, uma figura de contos, lendas e folclore. Um personagem que se destaca, que aparece em livros de mistério, ação, terror. Um personagem que empresta suas características para monstros de ficção e também pega emprestado para si em suas histórias mais fantásticas. É sempre triste encerrar um caso sem conseguir encontrar o verdadeiro culpado. Porém, eu particularmente prefiro assim. Até a próxima vez. See ya! Tall tales, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glam or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed. Horrible history.